Não, e sem contar que assim, a parte que deixa todo mundo triste é saber que teve o tanto de gente que comemorou. Gente postando fotos fazendo churrasco, gente tomando cerveja, gente no Twitter, mas um monte de indireta. Júnior, vamos lá. Comemoraram quando o Bolsonaro levou a facada? Pois é. Comemoraram quando tentaram dar um tiro no Trump? Comemoraram o tiro do Charlie Kirk? Não vão comemorar a mera prisão do cara? Eles não têm. Se ele tivesse... Se acontecer alguma coisa e ele morrer, vão soltar mais fogo de artifício do que final de seleção. E o que os energúmenos não percebem, o que eles não conseguem entender, é que não se trata de gostar ou não do Bolsonaro. Você pode não gostar, você pode detestar o Bolsonaro. Agora, quando o processo legal é violado no seu país e o Estado usa a máquina pública para perseguir alguém, isso abre um precedente perigosíssimo. Hoje, a bazuca tá apontada pro Bolsonaro. Amanhã, quem garante que não vai estar apontada pra mim? Aí que tá, já esteve apontada pra eles antes. Na época do Lula, os petistas chamavam o Alexandre de Moraes de golpista. Pois é. O que mais tinha era petista chamando o Alexandre de Moraes de golpista. Quero ver ter coragem pra falar agora. Exatamente. A gente tem tweet de Flávio Dino criticando e questionando urna eletrônica. O Flávio Dino... Então, eles já estiveram do outro lado também. O Flávio Dino, que teve o escândalo lá na compra de respiradores, se eu não me engano, no Maranhão. E o caso caiu na mão de quem quando ele virou ministro? Exatamente. Então, é um circo. É um circo. Aí a pessoa comemora. Tipo assim, quem tá se lascando não é o presidente Bolsonaro, é a gente. É a gente que tá se lascando. Na mão de uma elite que deveria guardar a Constituição e trata a Constituição como apenas um utensílio. E eles recorrem a ela quando é necessário. Quando não é necessário, eles simplesmente descartam aquelas partes da Constituição que não convém. Como, por exemplo, no caso dos presos do 8 de janeiro, você tem a necessidade da audiência de custódia. A lei preconiza isso. E a falta da audiência de custódia, como nós não temos uma estrutura no Estado suficiente para fazer audiência de custódia, a falta dessa audiência de custódia é o que faz com que muito preso seja solto, inclusive por vício processual. Mas no caso dos presos do 8 de janeiro, não valeu. Então a lei vale quando convém. Quando é pra perseguir adversário político, aí ela não vale. Agora, quando é pra salvar vagabundo, bandido, criminoso, traficante, membros do crime organizado, aí a lei vale. Aí a lei é usada pra isso. Então, é isso que tem que ficar claro pras pessoas. Não é uma questão de Bolsonaro, que não é uma questão de democracia, de Estado de Direito. Cara, quando a gente olha, a gente pensa que tem 3 anos já quase que o pessoal do 8 de janeiro tá lá. 3 anos. 3 anos. Tem o caso daquela mãe, e eu vou me esquecer o nome dela agora, perdão. Mas tem uma mãe de 7 filhos que tá presa no 8 de janeiro até hoje. E é uma discussão que eu tenho muito com as pessoas. Você usou a palavra certa, o precedente. Esse que é o grande perigo, a criação do precedente. Se você chegar em qualquer pessoa na rua, qualquer petista com boné do MST e bandeira de arco-íris, e você perguntar, você acha que um pichador tem que ser condenado a 14 anos de cadeia? Ele vai dizer que não. Mas e se esse pichador tava no 8 de janeiro? Tinha que ser 20. Que morra lá dentro. Então, não existe padrão moral nenhum. Eu acho que chegou num ponto em que a gente precisa entender que existem muitas pessoas que são ignorantes e que com a pessoa que é ignorante a gente ainda tá no lucro, porque você pode sentar e tentar convencer. Mas a maioria das pessoas que comemora esse tipo de atitude, que comemora esse tipo de você ultrapassar todos os limites do que é legalmente aceito, não são pessoas burras. Elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. São pessoas canalhas, são pessoas mal intencionadas. Eu sempre falo, todo militante de extrema esquerda é um mini déspota que, se tivesse a oportunidade, colocaria eu, você, todo mundo aqui num paredão de fuzilamento. Sim. Colocaria todo mundo. Por quê? Porque pensou diferente de mim, tá atacando a democracia. Todos eles fariam isso se tivessem oportunidade. Tem influenciador de esquerda aí, famosinho, tratado com relevância pela mídia, que viraliza um vídeo ou outro, a imprensa trata ele como um herói. Fazem editorial pra falar dele. Puto com isso. Meu, é um absurdo. Tipo assim, aí você olha o tanto de engajamento que eu já tive, que Campopiano já teve, e que outras figuras da direita. As figuras da direita têm muito engajamento. Nunca viraram editorial de Folha de São Paulo. Nunca viraram notícia, matérias do Globo. Nunca. Aí, o cara que já falou em esfolar patrão, o cara fala abertamente que tem que esfolar patrão, prega violência política. Ele sim prega violência política. Esses caras. Capelli. Exatamente. Olha o nível. Aí, esse cara que é um cara radical, aí sim, de fato, que prega violência política, é o cara que a mídia que diz que é contra a violência política defende. Aí você vai acreditar nessa mídia? E a mídia
articulada internacionalmente. Porque vale lembrar que o que aconteceu lá com o Trump, quando teve também a tentativa de invasão do Capitólio, tentaram associar o Trump à tentativa de invasão do Capitólio. E existe a fala do Trump original, na qual ele falava sobre marchar para o Capitólio, só que no final ele falava pacificamente. Ele ordenou que fosse pacificamente. Aí o que a mídia norte-americana fez, e foi inclusive condenada por isso, cortou pacificamente. Deixou simplesmente a fala do Trump dizendo de marchar para o Capitólio. Pra quê? Pra fazer parecer que o Trump tinha ordenado a invasão do Capitólio. Que é a mesma coisa que a imprensa, de uma forma mais grosseira ainda, mais chula ainda, tenta fazer com o Bolsonaro. Distorcer as falas dele, ignorar, por exemplo, a live que ele fez falando que não tinha solução mágica, que não era pra fazer nada. Pra tentar associar ele a uma tentativa de invasão do Congresso, que inclusive, ao meu ver, foi facilitada. Porque como que você tem a segurança toda, o GSI tendo sido informado antes do acontecimento e a segurança não foi reforçada? Eu me lembro de imagens de câmera de membro do governo distribuindo garrafinha de água. Não, apontando pra onde vai. O chefe do GSI, vai por ali, etc. Exatamente. Então aí eu te pergunto, você tenta associar o Bolsonaro com isso, sem uma mensagem, sem uma fala dele dizendo pra ter violência, nada. Ele fora do país, é o primeiro golpe de Estado EAD e sem armas da história. O Bolsonaro é bom mesmo, viu? Porque o golpe de Estado EAD e sem armas, eu nunca vi. O cara lança tendência. É um mito mesmo. Tanto que no debate, até aqui no próprio Redcast, que eu tive com alguns petistas, né? Um menino ele falou pra mim, não, mas foi golpe de Estado sem armas. Eu falei, mas sem armas? Ele pode ser um golpe de Estado sem armas. Eu falei, eu consigo tomar sua carteira? Aí ele, tenta a sorte. Eu falei, vai ser difícil, né? Ele vai. Então imagina tomar o poder do Estado. Como é que você toma o poder do Estado sem desarmado? Mas isso que você falou do Capitólio é interessante porque, vamos lá, o Capitólio... a invasão do Capitólio. Só que recentemente um grupo LGBT gigantesco invadiu o Capitólio e jogou tinta e um monte de coisa lá dentro e ninguém falou nada. Ninguém tá falando sobre isso. É semelhante com o que acontece aqui no Brasil, quando o MST entra com foice na esplanada do Ministério. Invadiram agora a COP. Invadiram a COP 30, jogaram tinta vermelha no prédio da Carmen Lúcia. Nenhum deles foi tratado como atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Então, realmente, a gente está no cenário de 2 pesos e 2 medidas, onde o cenário americano foi reproduzido aqui no Brasil e a mídia tem culpa. A gente está lidando com canalhas. Sabe o que me deixa preocupado? É ver, às vezes, a pessoa ela tá tão focada, ela tem tanta raiva do Bolsonaro, que ela, por ter satisfação na prisão do Bolsonaro, por não gostar dele, ela ignora todos os fatos. E ela é capaz de... Pô, você não gosta, você não precisa gostar, cara, mas você tem que defender o que é certo. Até mesmo pro seu maior inimigo. Até mesmo pro meu maior inimigo, eu defendo que ele seja preso de acordo com a lei, que ele seja punido de acordo com a lei, caso tenha cometido algum crime. Não... Por quê? Porque se eu simplesmente permito que o Estado use a sua força, o Estado tem um monopólio da força, que ele use essa força que ele tem monopólio pra perseguir pessoas, essa força basta mudar a chavinha, basta mudar quem tá no poder, e essa força pode ser usada contra mim. É por isso que, de acordo com a nossa lei, de acordo com a teoria do que deveria ser o Brasil e do que deveria ser uma democracia, antes da democracia você tem um conceito chamado Estado de Direito. O que significa Estado de Direito? Significa que toda a estrutura do Estado ela está subordinada à lei, está subordinada àquilo que subordinada ao direito. Então, o direito vem antes da democracia, o Estado de Direito vem antes da democracia. Então, é mais importante você respeitar a lei e ter a consciência de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, deputados, senadores estão abaixo da lei, do que você simplesmente ter o voto popular. Até porque o processo histórico de constituição da democracia, ele começa com a Magna Carta Libertatum, na Inglaterra, onde você, pela primeira vez, você teve uma limitação do poder do monarca, por meio de uma carta. É aí que surge o conceito de Estado de Direito. E ele vem primeiro. Então a primeira preocupação dos cidadãos foi, eu não posso deixar que o rei tenha todo o poder. Porque se eu deixo um ser humano com poder absoluto, ele é absolutamente corruptível. Nós partimos do pressuposto que o ser humano é pecador, que o ser humano tem falhas, e que com muito poder na mão ele pode abusar desse poder. Então, vamos limitar o poder desses governantes. Aí, os ministros que dizem estar defendendo a democracia, perseguindo o Bolsonaro e presos do Rio de Janeiro, o que eles fazem? Eles deixam de ser tutelados pela lei e passam ao bel prazer a perseguir pessoas, a revelia da lei. E a ponto de uma ministra do Supremo, se eu não me engano é a Carmen Lúcia, ela
depois da eleição, etc., foi questionada sobre as medidas durante a eleição, etc., de perseguição, e ela disse o seguinte, olha, como a situação era diferente, nós precisamos adotar medidas excepcionais na campanha. Bom, vejam o termo que ela usou, eu tô usando o termo dela, tá? Medidas excepcionais. Medida excepcional dentro de uma democracia é o quê? É estado de exceção. Em uma democracia, em um estado de direito, nada se excetua a lei. Se você tá defendendo medida excepcional, você tá defendendo um estado de exceção. Estado de exceção é ditadura, é outro nome pra ditadura. Então, quando a gente fala que o Brasil tá à beira de ter sua democracia extinta, não é exagero. Não é exagero, é somente você considerar os fatos. Quantas pessoas estão tendo que fugir do nosso país porque não confiam no devido processo legal pra ser julgadas? E daí, o que acontece? Pra vocês verem, os Estados Unidos é uma democracia mais sólida que a nossa. Inclusive, é a maior democracia do mundo. Quando a nossa justiça solicita a extradição dos refugiados que estão nos Estados Unidos para a justiça americana, o que a justiça americana fala? Não, a gente não vai extraditar ninguém, porque não existe, para nós, crime de opinião. Então, uma democracia séria não admite as prisões que a nossa suposta democracia admite.